Conta um Conto apresenta, de Nelson Sauti, O Viúvo do Guarda-Chuva Amarelo. Narração, Marcelo Fávaro. O pai, quando foi registrá-lo, seguiu o impulso de um sonho. Não havia ninguém na aldeia com aquele apelido. Um curandeiro o avisara de que a mudança do sobrenome poderia obviar o infortúnio da família. Escolheu Ídolos, em contracorrente dos que, na Revolução, foram rebuscar as míticas origens. Por causa disso, Eufrigino começou uma nova linhagem. Seu nome próprio tinha razões bem mais prosaicas. O pai fora apaixonado na adolescência por uma colega de carteira, a Eufrigina. Eufrigino chegou à idade adulta sem um único familiar mais velho. Os seus morriam antes de alcançarem os 40 anos. O pai morrera aos 37, antecedido pela morte violenta da mãe, numa noite de temporal, decepada por uma chapa de zinco que voara da casa do vizinho e separara a sua cabeça do corpo. O jovem Eufrigino jamais esqueceu aquele espetáculo medonho da mãe enxameada em sangue sem a cabeça. Talvez por isso, Eufrigino ganhou pânico do convívio com os mortos. Uma coisa absolutamente normal para os seus, dado que na sua família, ou mesmo na vizinhança, não era raro haver gente a morrer. Quando chegou à idade adulta e tinha que ir a um funeral, Eufrigino adotou um estratagema. Levava consigo um guarda-chuva. Assim, estaria impedido de carregar a urna, aproximar-se do corpo, olhar para o rosto do morto. Foi assim durante anos. O homem ficou conhecido por levar aos funerais o seu guarda-chuva amarelo. Não importa se dia de chuva ou sol abrasivo, Eufrigino dos Ídolos caminhava curvo, mirando o chão, sem olhar para os lados, temendo provavelmente algum olhar reprovador, acompanhando sem falta aqueles que eram visitados pelo infortúnio. Mas esse não era provavelmente o motivo de maior perplexidade do homem, o homem da biblioteca da cidade. A única biblioteca naquela zona do país, que não era frequentada sistematicamente por mais ninguém, a não ser Eufrigino dos Ídolos. Na realidade, essa não fora a sua primeira profissão. Eufrigino entrara para a biblioteca, tinha já dobrado os 40, a idade fatal para sua família, o que demonstrava que o anterior apelido era responsável por atrair maus presságios. A biblioteca da cidade era um lugar triste, demasiado sombrio, com velhas e hieráticas estantes de madeira, tomos encadernados, coleções de jornais e revistas igualmente encadernadas, mesas longas com uma camada indesmentível de poeira, teias de aranhas nos cantos dos tetos, uma espécie de luz morta que se esvaziava naqueles vãos da sala, cujo pé direito condizia com o modelo dos antigos casarios coloniais, com varandas à volta sobre o deck de madeira. A biblioteca era um lugar triste, que guardava provavelmente as histórias mais belas do mundo. Triste porque ninguém a frequentava, a não ser a persistente e solitária militância de Eufrigino dos Ídolos. Mas não terminam por aí as características esquisitas e inesperadas de Eufrigino dos Ídolos. Ele casara com uma mulher linda, mas que ninguém conhecia. Graciosa dos Ídolos não lhe dera, porém, descendentes. Quando uma mulher infértil costuma-se devolvê-la à procedência.
Eufrigino nunca quis que tal infortúnio batesse à porta da menina, a menina mais cobiçada dos seus tempos do secundário. Quando casaram, eles foram viver para uma velha casa, que ficara muitos anos desocupada. Dizia-se que ela era assombrada. A verdade é que Graciosa cruzou aqueles portões e nunca mais saiu de lá em vida. Pelo menos do que se sabe. Aqueles cujo ofício é vasculhar o alheio asseveravam de que Graciosa só saía à noite. Assim não tinha que cobrir o rosto da vergonha pelo facto de não ser uma mulher verdadeira. Eufrigino dos Ídolos passava os dias curvado sobre uma leitura infatigável, praticada ininterruptamente na sua biblioteca, enquanto a esposa guardava no pátio da velha casa, de onde não saía nem sequer para ouvir um médico. Conta-se que a mulher sempre sofreu de pontadas agudas no ventre, mas jamais franqueou a porta em busca do socorro medicinal. Uma ou outra vez, um dos conceituados médicos da cidade visitava a Senhora dos Ídolos para lhe auscultar sobre os malefícios que lhe iam mordendo a beleza, aquela beleza que desvanecia do seu rosto. A esta hora o homem já deve ter morto a mulher, de certeza, ouvia-se na rua quando ele passava. Dizem que o homem matou-a na noite de núpcias por descobrir que não era virgem. Ah, se a matou, onde é que ela foi sepultada? Só pode ser no quintal daquela casa obscura. Eram as especulações de uma cidade pequena. Graciosa vivia e passava os seus dias no pátio da casa, deitada na rede que encontrara na varanda ampla daquele casarão que se dizia assombrado, que fora abandonado nos alvores da Revolução pelos antigos donos, uma família de colonos que avultava nos tempos idos e que tivera de abandonar a cidade e o país em busca do refúgio à fúria dos que entravam à cidade, conquistando-a. Eufrigino bem sabia que quando ele passava era objeto de olhares, mas não ligava. Continuava os seus caminhos, abria a biblioteca religiosamente às 7h30 e muitas vezes ficava para lá das 17 horas, a hora em que outros funcionários como ele abandonavam os seus postos e regressavam às suas casas. Dele tudo se dizia. Desde os exageros de que matara a pobre mulher, que não lhe dava filhos, até a ideia de que não era a mulher que se desviam a sacar as responsabilidades, mas ele é que era meia-noite, isto é, um homem incapaz, sem ereção, morto, com o sexo comido pelos bichos. Falava-se do homem e temia-se. Quando chegava aos sítios, abriam-se alas e ele passava. Era atendido como se de um extraterrestre se tratasse. Assim, acontecia nos tempos das bichas quando tudo faltava na cidade. Eufrigino passava e abriam-se alas sobre a estupefação geral. A mulher graciosa permanecia um mistério a deslindar. Também ninguém sabia explicar aquela mesma indumentária, uma balalaica preta, calças pretas e um par de sandálias. Eufrigino detestava sapatos, oprimiam-no, só os calçara no dia do seu casamento. Assim como abominava gravatas, mas tivera que usá-los para desposar Graciosa. Além da indumentária indubitavelmente negra, a barba crescia imparável. Muitos anos sem ser cortada, nem aparada, como as longas unhas daquelas mãos magríssimas com dedos finos de um tocador de pianos. Toda a gente olhava de soslaio
Olhava para Eufrigino dos Ídolos nos dias em que houvesse algum funeral. O cemitério da cidade situa-se defronte ao mar. Quase sempre fazia-se aquele percurso a pé, empurrando as urnas em velhos carretes que chiavam interminavelmente. Acontece que Eufrigino ia aos funerais e, por essa razão, quando o infortúnio lhe bateu à porta e a sua graciosa sorriu pela última vez enquanto dormia a sesta, levada desse mundo por força e circunstância de uma síncope inesperada, só se soube depois de morta. Afinal a senhora, além do fato de não conceber nem parir filhos, também sofria de doença cardíaca. Por isso era visitada sistematicamente por um médico. Eufrigino dos Ídolos estava inconsolável e toda a gente viu como ele soluçou e chorou baba e ranho diante do olhar absorto e distante da graciosa nas talas daquele féretro que lhe franqueava as portas para o céu. Na tarde em que foi enterrar a mulher, muitos dos que ele acompanhou ao longo dos anos foram velar o corpo da esposa. Quando o padre terminou as orações, enquanto os coveiros esperavam que o caixão fosse encerrado, Eufrigino teve a coragem. Ele teve a coragem de levantar o rosto e encarar a multidão que o acompanhava naquela hora de estranha solidão, a solidão de um homem que ganhara no infortúnio a companhia dos semelhantes. Reparou então que todos os presentes traziam, cada um deles, um guarda-chuva. Só lhe restava o padre, o ajudante deste e 2 coveiros, que olhavam espantados para aquela cena inédita na cidade. Foram estes que selaram a urna e a fizeram descer os palmos de terra que acolheram graciosa na sua ininterrupta viagem pelo admirável país do silêncio. Provavelmente tão estranho quanto misterioso, como aquele em que ela vivera os seus anos de mulher desposada por Eufrigino dos Ídolos, o homem do luto perpétuo.